Vamos lá, galerinha do 7º ano A. Aula de sexta-feira, correção da avaliação de rendimento. A reflexão de hoje diz o seguinte: considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Isso mesmo, que a gente possa estar procurando a paz, porque a paz ela faz bem tanto para nós como para as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que a gente gosta, né? Então, vamos procurar estar vivendo em um ambiente com paz, tá bom? Fica aqui a minha reflexão para a nossa aula do dia 3 de julho, comecinho do mês de julho e finalzinho da semana, porque chegamos na nossa sexta-feira. Vamos lá então, hein? Correção, me acompanhe. Página 144 da apostila. Vamos lá, exercício 3. Aqui traz que o Caio mora no 4º andar de um prédio que tem andar térreo. Só para explicar aqui para vocês o seguinte, tá? Esse subsolo significa abaixo do térreo. Às vezes, quando a gente vai em shopping, alguns shoppings trazem no subsolo o estacionamento, né? Mas prédios residenciais costumam trazer também às vezes alguns outros apartamentos também no subsolo, tá? Então, quando falar em subsolo, lembre-se que é abaixo do térreo, então é negativo, porque está abaixo, tá? É como se fosse a temperatura, né? Temperatura abaixo de 0 é negativa. Então, no elevador, os andares abaixo do térreo, eles são representados com o número negativo. Então, o que aconteceu aqui? Ele mora no 4º andar, tá? 4º andar normal acima do térreo, então ele é positivo. Tá vendo aqui, ó, mais 4, tá? E se ele estiver no subsolo, 2, tá? Então, é o 2º andar abaixo do térreo. Quantos andares deverá subir até o seu apartamento? Aí, o que vai acontecer aqui? Ó, mais 4 porque é o 4º andar. Bom, menos o 2. Por quê? Porque é subsolo, então aqui é negativo, tá? Então, sinais iguais, mais. Então, 4 mais 2, 6. Ele deverá subir 6 andares. Você pode pensar assim também. Você pode imaginar também o seguinte, tá? Imagine lá o térreo como 0 e o Caio desceu 2 andares, tá? Para ele voltar onde ele mora, que é no 4º andar, é óbvio que ele tem que subir os 2 andares que ele desceu e mais os 4 andares para chegar onde ele mora, que é o 4º andar. Então, na prática, ele vai ter que subir de novo esses 2 e depois mais os outros 4, que é onde ele mora. Então, 2 mais 4, 6, tá? Continuando, exercício 4. Muito interessante esse exercício, ó. Uma lesma caiu no fundo de um poço de 15 metros de profundidade. Presta atenção nisso. E olha aqui o desenho, que bacana. Então, 0, tá vendo, gente? 0 é o centro, é a origem, né? Abaixo deles são negativos. Isso é em todo exercício. Aqui muda o tipo de exercício, mas o jeito é o mesmo. Vocês viram que na temperatura, abaixo de 0 são negativos. Vocês viram agora do andar, do elevador, abaixo do térreo são os negativos. Vocês viram na reta numérica também, à esquerda do 0 são os negativos. Nível do mar, abaixo do nível do mar são os negativos. Continuando aqui então. O que acontece com a lesma? Tadinha da lesma. Durante o dia ela sobe 5, mas durante a noite ela escorrega, descendo 3 metros, tá? Aí você vai falar, professora, mas na prática era só fazer isso aqui, ó, 5 tira 3, 2, multiplicar. Opa, aqui nesse caso não dá certo, porque aqui nós estamos trabalhando com números negativos, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso. Então aqui a gente tem que fazer um esquema com jogo de sinais, inclusive, tá? Então, vamos lá. Primeiro dia. Então,
Ela caiu lá no poço a 15 metros de profundidade, então menos 15. Ela subiu 5, beleza, tá? Então, menos 15 mais 5 ficou menos 10. Só que aí à noite ela escorregou 3. Ó, menos 3, tá? Escorregou, ela desceu é negativo, tá? Então, o que aconteceu? Menos 10 com menos 3, menos 13, tá? Outra maneira de você fazer isso, juntar os negativos, ó. Menos 10, tá vendo, ó? Menos 10, você pode estar fazendo assim também, tá? Se você quiser juntar os negativos, também dá certo. Então, aqui, ó, menos 15, desculpa, eu falei menos 10. Menos 15 e menos 3. Tá vendo aqui, ó? Menos 15. Com menos 3, menos 18. Aí, quem é que sobrou? O mais 5, que foi o que ela sobe durante o dia. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Menos 18 mais 5 é igual a menos 13. Continuando. Segundo dia. Tem que continuar de onde a lesma parou, é claro. Então, ela parou lá no 13 metros de profundidade. Então, menos 13. Subiu 5. É todo dia a mesma coisa. Durante o dia, sobe 5, mais 5. Durante a noite, desce 3, menos 3. Então, subir, positivo. Descer, negativo. Tá? O que vai acontecer ao final desse dia? Ficou a 11 metros de profundidade. Aí vai para o terceiro dia. Esse 11 metros, todo o procedimento de novo. O que vai acontecer no terceiro dia? 9 metros de profundidade. Ela está subindo, ela tá abaixo de 0 ainda, mas está subindo. Quarto dia, mesma coisa, tá? 5 durante o dia, 3 à noite que ela escorrega. O que vai acontecer? 7 metros de profundidade. Quinto dia. Mesmo procedimento, o que vai acontecer? 5 metros de profundidade. Ela vai estar aqui, ó, tá? 5 metros de profundidade. E no sexto dia, como durante o dia ela sobe 5 metros, olha ela aqui, ela vai chegar aqui na superfície do poço, ok? E vai conseguir sair do poço. Tanto é que tá aqui, ó, menos 5 mais 5 é 0. Resposta, ela conseguirá sair do poço em, no mínimo, 6 dias. Claro que aí vocês têm aquelas perguntinhas, e se acontecer uma chuva, aí ela começa a escorregar de novo. Gente, esses acidentes aí, nos exercícios a gente não conta com eles, tá? Mas mesmo assim tá aqui mínimo, tá? Esse mínimo é porque talvez pode acontecer algum acidente no meio do caminho aí. Porém, matematicamente falando, é no mínimo 6 dias. Agora, página 145, exercício 5. Está trazendo um gráfico de barras, tá? Ele também chamado como gráfico de colunas. O eixo vertical dele trouxe o saldo em bilhões de dólares. O eixo horizontal trouxe o ano, tá? Então, tem o ano e tem o saldo em que aconteceu. Então, esse saldo, ele é obtido de que maneira? Pela diferença entre o valor arrecadado com exportações e o valor gasto com importações. Diferença, subtração, tá? Eu sei que você vai ter que fazer um esforço maior aqui, porque a folha ficou meio tortinha, né? Desculpa aí, foi na hora de digitalizar, a professora não observou. Bom, mas dá para entender. É bom que você faz uma ginastiquinha com o pescoço, viu? Fica muito tempo no celular, faz aí uma ginastiquinha pro pescoço, que é excelente. Alongamento total. Vamos lá, letra A. Em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve o maior saldo e o menor? Gente, como nós temos medidas abaixo de 0, medidas negativas, ficou fácil que basta olhar nas barras ou colunas, porque quando está vertical nós também podemos chamar o gráfico de colunas, tá? O maior está muito fácil, olha aqui, 2017, né, com 67 bilhões de dólares, né? E o menor saldo foi em, olha aqui,
2014. Não perguntou o valor, tá bom? Perguntou apenas o ano de cada acontecimento. Então, primeira resposta, 2017, segunda, 2014. Continuando, qual foi a diferença entre os saldos dos anos 2014 e 2015? Então, tem que pegar o de 2014 e o de 2015. Diferença é o maior menos o menor. Claro que o maior é do ano 2015, 19,7 bilhões. Então, aqui, ó, 19,7 menos, porque diferença é conta de subtração, abre parênteses. Por quê, professora? Porque o 4,1 tem um sinal negativo. Então, você vai ter que fazer uma regra de sinais aqui. Então, coloque ele entre parênteses, tá? Muito bem. Estão vendo aqui no gráfico? 4,1 negativo, 2014. Ótimo. Regrinha de sinais, tá? Tá ali do lado para você ver. Sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. Então, 19,7 mais 4,1. O que deu isso? Somando, colocando vírgula embaixo de vírgula, nem tem que armar uma conta dessa. Dá para fazer mentalmente, hein? 23,8. Então, resposta, a diferença foi de 23,8 bilhões de dólares. Continuando, agora a letra C. Eu até destaquei, porque a letra B, a pergunta era entre, tá? Então, eu estava observando apenas 2 anos. Agora, a letra C é qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2015 a 2017. Tem um período, entra aqui o 2015 e o 2017. E quem está entre os dois? Quem está entre os dois? 2016. Então, vão ser 3 valores que você vai trabalhar aqui, tá? Como os 3 valores são positivos, de 2015, é só você olhar no gráfico. De 2015 a 2017 é tudo positivo. Então, você soma todos eles. 19,7 mais 47,7 mais 67. Aí, nesse 67, na hora que você armou, você pode colocar 67,0. Não se esqueça que é vírgula embaixo de vírgula. Qual foi o resultado? O saldo foi 134,4 bilhões de dólares. Exercício 6. Exercício 6 está trabalhando com altitude, né? E o que nós temos aqui? Temos um gráfico. Nós temos que no vertical, no eixo vertical, as altitudes são em metros, tá? E olha que legal o eixo horizontal. Ele traz o nível do mar. Lembra? 0 é a origem, abaixo são os negativos, tá? E acima são os positivos. Então, escreva uma subtração. Escreva uma subtração. Escreva, tá? Então, toma cuidado, ele não está falando faça a subtração, ele está falando escreva. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que usar a regra de sinais, tá? Então, vamos lá. A altitude entre os pontos, para determinar a diferença de altitude entre os pontos. A e C, ok? Muito bem. Tem que escrever primeiro. Olhando no gráfico. Olha no gráfico. O ponto A, ó. Estão vendo aqui o vermelhinho, o ponto representado com o ponto. O A está representado com um pontinho vermelho. Se aqui é 900, a gente está vendo que a escala vai de 100 em 100. Tá? Então, aqui vai ser 800. 800 menos, porque é para você escrever uma subtração. Então, menos o ponto C. Vamos ver o ponto C? Aqui já está lá abaixo de 0, né? Vamos acompanhar aqui na linha. Ó, tá vendo? Acima do menos 300. Então, aqui só pode ser o menos 200. Então, olha aqui, menos 200. Regra de sinais, sinais iguais, mais 800 mais 200, 1.000 metros. Letra B, diferença de altitude entre os pontos B de bonitos e D de demais. São vocês. Vamos lá. Seus bonitos e seus demais.
O B está aqui um pouquinho acima do 0, tá? Escala de 100 em 100, então 100. O D está abaixo, pertinho dos 600, ele está lá no 500 negativo. Então, sinais iguais, mais 100 mais 500, 600. E a diferença entre A e D, vou mais rápido aqui porque já expliquei, 800 menos, eu já mostrei onde que está todos os pontos para vocês, menos o 500, sinais iguais mais 800 mais 500, 1.300. Isso foi a página 145. Continuando, página 146. Exercício 7. Outro gráfico, que ótimo! Muito bom ter gráficos para vocês analisarem. Saldo de gols de um time em um campeonato é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Isso vocês já sabem. Agora, aqui no gráfico, o que a gente pode enxergar são duas barrinhas, tá? Para cada time. Por quê? Claro, olha a legenda. O azul mais clarinho é a barrinha dos gols marcados. O azul mais escuro dos gols sofridos. Então, cada time tem duas barrinhas, tá? Na horizontal, no eixo horizontal aqui nós temos time e no vertical nós temos a quantidade de gols, ok? Bom, continuando. Sem efetuar cálculos, sim, basta olhar o gráfico. Determine quais times ficaram com saldo de gols negativo nesse campeonato. Gente, no gráfico isso está bem claro, porque os gols sofridos são os negativos, tá? O time tomou aquele gol. Então, presta atenção. Olha o que aconteceu. Onde a barrinha do azul subiu mais, que a do azul claro, desculpa, onde a barrinha do azul escuro está maior que a do azul claro. No time do Vasco, olha lá, tá vendo? E no time do Sport, então Vasco e Sport, tá? Agora, letra B, calcule o saldo de gols de cada time. Para calcular o saldo de gols, já está explicado aqui. Como que calcula? O exercício te explicou já. É calculado de que forma? Diferença entre gol marcado e gol sofrido. Então, muito simples de se fazer isso. Olha lá, Santos, 42 menos 32. Olha aqui, 42 menos 32, 10. E assim por diante, tá? Vasco. Só que o Vasco ficou com um saldo negativo porque a quantidade de gols que ele sofreu foi maior do que a quantidade que ele tomou, do que ele marcou, tá? Então, ele marcou 40, ele fez 40, mas ele tomou, ele sofreu 47. Então, 47 menos 40 é 7, mas 47 é maior e ele é negativo. Por isso que ficou negativo. Isso aconteceu com o Sport também, ó. O Sport ficou com 12 negativo, tá? Já o Cruzeiro e o Palmeiras, tranquilo. Tá vendo? O positivo é maior que o negativo, então o saldo fica 8 positivo para o Cruzeiro e 16 positivo para o Palmeiras. Bem simples, bem tranquilo. Só não pode esquecer regrinha de sinais. Exercício 8. A maior temperatura registrada no mundo foi 56,7 graus na região do Vale da Morte. Nossa, olha o nome, gente. Meu Deus do céu. Bom, eu não vou ler tudo não, senão o vídeo fica muito grande. O que eu quero que você veja é o seguinte. Falaram aqui de maior temperatura, de menor temperatura, enfim. O que eles querem com isso? Eles querem que você calcule a diferença entre a menor e a maior temperatura já registradas no mundo e no Brasil. Essa diferença, gente, é subtração. E numa subtração, vocês já aprenderam que vocês fazem o maior menos o menor. Isso não é novidade para vocês, tá? Então, só que aqui, como estamos trabalhando com números inteiros, nós temos aqui números negativos. Então, o que vai acontecer? Esse menos que está fora do parênteses é o menos da conta de subtração. Ele está pedindo diferença. Então, você vai colocar um menos da subtração. Esse que está dentro do parênteses refere-se à menor temperatura registrada no mundo. Vostok, Antártida. Meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar o que é uma temperatura dessa. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Mas, enfim, ainda bem que a gente não precisa imaginar mesmo. O que tem que fazer aqui? Sinais iguais. Sinais iguais mais. Então, você vai somar tudo isso, tá?
Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, tranquilo, uma soma bem tranquila de fazer. 145,9. Meu Deus, que diferença, hein? Aí coloca aí o símbolo, tá? Dos graus, tá bom? Continuando. E no Brasil? Felizmente, no Brasil, não temos, né, temperaturas tão geladas assim. Mas vamos lá. 44,7, só você olhar no texto, o texto trouxe isso para você, tá? Menos, porque é diferença, abre parênteses, porque é menor temperatura, ela vai ser negativa. E aí, jogo de sinais, menos, mais, soma todos eles, com a vírgula embaixo de vírgula, dá para fazer mentalmente esse aqui, porque é bem simples os números, olha aqui, tá vendo? 7 com 1, 4 com 1, 4 com... Nossa, quando soma o 1, gente, muito tranquilo mesmo, tá? Mas, enfim, 55,8, a diferença é de 55,8 graus, tá? Vamos que vamos. Agora, eu preciso trocar aqui a página, que a gente vai primeiro para a correção da página 183, tá? 183. Em cada item, complete a reta numérica com os números das fichas. Eu coloquei aqui, caso você estiver ainda com alguma dúvida sobre reta numérica, você também pode consultar a sua própria apostila. Na página 129, tem muita explicação bacana lá sobre a reta numérica. Vamos lembrar que 0 é a origem, tá bom? Então, aqui a gente tem à esquerda os negativos, tá? Então, começa aqui pelo menos 8, depois o menos 5, você colocou o menos 5, depois menos 4. Agora, vamos para os positivos, você colocou o 3 e depois o 5. Isso é bem tranquilo também. E aqui? Aqui não tem 0. Tudo bem, aqui não tem 0, mas você conseguiu visualizar que tem vários números negativos aqui e dá para você saber para onde que você vai, onde você deve colocar, tá? Lembrando que na reta numérica dos números inteiros, né? A gente tem à esquerda do 0 os números negativos, tá? E que quanto mais próximos eles vão ficando do 0, os negativos, eles vão ficando maiores. Às vezes parece meio confuso, né? Mas é assim mesmo. Ou seja, menos 1 é um número maior do que menos 25. Só para lembrar, tá? Agora aqui, você colocou menos 25, tinha que ser ele mesmo por causa da ordem, né? Porque ela vem dos infinitos negativos, tá? Depois aqui, ó, o menos 13, depois o menos 1, aí já vai para os positivos, o 2 e depois o 11. Agora, vamos para a página 186, exercício 12, tá? É um gráfico novamente, com temperaturas máxima e mínima registradas num sítio. Olha, sítio do Humberto, que bacana, Humberto. Vamos lá. Letra A. A menor temperatura foi registrada em que dia dessa semana? Qual foi essa temperatura? A menor, tá? Olhando o gráfico, vamos falar um pouquinho do gráfico, que eu esqueci de falar, né? No eixo vertical estão as temperaturas, tá? Então, observem o 0, acima dele as temperaturas positivas, que é o que a gente mais quer, né? Abaixo as negativas, que eu mesma não quero, muito frio, obrigada. Mas, enfim, estão aqui. E no eixo horizontal temos o dia da semana, tá? Então, o que aconteceu? Temos uma legendinha. Verde é a temperatura mínima, vermelha, a cor vermelha, é a temperatura máxima. O que aconteceu, por exemplo, no domingo, tá? No domingo, a mínima foi 4 graus negativos, bem friozinho. E a máxima, 8, ou seja, ainda estava frio, tá? Tudo bem? Entenderam? Verdinho, mínima. Vermelho, máxima. Vamos lá. Qual foi a menor temperatura? Foi na terça-feira, tá? Aqui, ó. Já pensou? 13 graus abaixo de 0?
Meu Deus do céu, eu ia congelar, hein? Bom, a menor temperatura registrada foi de 13 graus, tá? Então tá aqui a resposta. Terça-feira, 13 graus. Qual foi a variação de temperatura na segunda-feira? Variação significa temperatura máxima menos a temperatura mínima. Em que dia? Segunda-feira. Então, vamos olhar aqui. Segunda-feira. A mínima foi menos 10. 10 graus negativos. E a máxima? Olha, a máxima foi 0. Então, como que vai ficar isso? 0 menos, porque variação é diferença, diferença é menos, menos, abre parênteses, por quê? Porque a temperatura mínima está negativa. Então, menos 10, tá? Regrinha de sinais, sinais iguais, mais. 0 mais 10, 10. Então, teve uma variação de temperatura de 10 graus, tá bom? Letra C. Qual foi a maior variação de temperatura nessa semana? Em que dia isso ocorreu? A maior maior variação foi na quinta-feira. Como assim, professora? Acompanha aqui comigo, ó. A máxima foi 11. A mínima foi menos 3. Então, se você fizer 11 menos 3, menos porque é diferença, variação é diferença, então tem que ser o sinalzinho de menos, que é a subtração. E esse menos 3, ele vem da temperatura mínima, tá? Sinais iguais mais 11 mais 3, 14, tá? Quer ver uma coisa aqui comigo? Vamos pensar um pouquinho no sábado, só para te dar um exemplo, tá? Sábado, a mínima foi 4, mas não foi negativa. Tá vendo? Positiva. Então, a mínima também pode ser uma temperatura positiva. Então, basta você tomar cuidado com isso. Já a máxima no sábado foi 16. Então, aqui eu posso fazer direto. 16 menos 4. Aqui eu tenho uma variação de 12 graus, tá? Não tenho que fazer essa regrinha aqui de parênteses. Por quê? Porque a minha temperatura mínima está positiva, tá? Eu não vou, a regra de sinais não vai fazer mudar o jeito de resolver, tá? Por quê? Porque sinais diferentes é menos. Sinais diferentes, menos. Então, 16 menos o 4, 12. Tá? Porque esse 4 não é positivo? É positivo. Então, é só para dar um exemplo aqui do sábado para você, para mostrar que nem sempre a mínima é negativa, tá? Aqui a gente teve negativa, ok? Página 187 e último exercício, hein, pessoal? Vamos lá. Observe as indicações da imagem abaixo e responda as questões. Bom, então a gente tem aqui o avião, a gente tem o submarino, a gente tem o nível do mar, tá? E tem um detalhe aqui. A medida do nível do mar está em metros e da altitude, né? Então, a medida da profundidade do submarino está em metros e da altitude do avião está em quilômetros. A pergunta está em metros. Tá vendo ali, letra A? Então, por isso, nós temos que transformar 10,9 quilômetros em metros. Muito simples. Deixei ali do lado para você. Olha ali do lado do avião, tá vendo? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E 10,9 vezes 1.000, 10.900 metros. Então, a gente colocou aqui 10.900, porque ele é o maior, tá? Lembra que é maior menos menor. Menos, abre parênteses, está abaixo do nível do mar, então é negativo, então menos 150. Sinais iguais, mais. Então, 10.900 mais 150, 11.050. Resposta: a diferença de altitude entre o avião e o submarino é de 11.050 metros. Continuando, último exercício, letra B. A quantos metros de profundidade o submarino deveria estar para que a diferença de altitude entre o avião e o submarino fosse de 11.120 metros? Bom, então a gente tem que pegar aqui a altitude do avião, 10.900, menos a do
submarino, 11.120, tá? Aí a gente tem que 11.120 é o maior, ele está negativo, então a resposta vai ficar 220 negativo, tá? Resposta: o submarino deveria estar a uma profundidade de 220 metros. Resistiram até aqui? Espero que sim. Eu desejo a você e a toda a sua família também um ótimo final de semana, tá? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.